Hebreus, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 19. Hebreus, capítulo 3. Eu quero ganhar um tempo com os irmãos e já vou começar a leitura. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora para ficar mais fácil a compreensão. Portanto, irmãos, santos que participam do chamado celestial, considerem atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote, pois ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si, pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus, e seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito e conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Amém? Esse texto, aliás, todo o livro de Hebreus, a autoria, ninguém sabe. Uns querem dizer, acham que foi o apóstolo Paulo, outros preferem pensar que foram outros apóstolos, mas a autoria mesma não nos é conhecida, o que não tira o crédito. Eu particularmente, eu fico muito tendencioso para Lucas, mas a gente só vai saber disso na eternidade. Mas o texto nos fala que é endereçada essa carta para uma comunidade de crentes. E essa comunidade tinha gente convertido, gente que acreditava em Jesus Cristo, mas pelo estilo da carta, a epístola, também havia ali um grupo de crentes, se a gente pode chamar de crente, de cristãos, que não eram tão crentes.
que eram meio que incrédulos, estavam na igreja, levavam o nome de cristãos, mas não eram convertidos 100%. Se você olhar toda a epístola, a carta aos Hebreus, você vai encontrar expressões onde tem um tratar com um povo que está inserido dentro da igreja, mas que é advertido mais profundamente pelo que não fazem e deveriam de fazer, pelo que eles estão vivendo e não é segundo o que deveriam de viver. E é interessante que o Espírito Santo, ele conduz palavras para essas pessoas também. Ao mesmo tempo que o Senhor exorta, Ele anima, Ele fortalece, há uma preocupação de Deus, do Espírito Santo, com aqueles que estão dentro da igreja, com aqueles que frequentam a igreja, mas que não estão adequados, que não estão vivendo o que o Senhor da igreja quer que viva. Todos nós sabemos, pelo menos aqueles que são cristãos legítimos, todos nós sabemos que só entrará na eternidade com o Senhor aqueles que receberem a Cristo como único e suficiente Salvador da sua alma. Até aí tudo bem. Mas não basta declarar, eu aceito Jesus. Isto não funciona. Seria muito cômodo, irmãos. Olha que coisa fácil. Eu entro dentro de uma igreja. Durante um momento, eu me comovo com o louvor. Eu me quebro durante a ministração da música, da adoração. Choro, me emociono. Vem na minha mente meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. A letra das canções mexem comigo. Eu me lembro das coisas que não são boas e lembro cantando do amor dele por mim. E num determinado momento, depois da ministração, depois da palavra, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu sou falho. Eu reconheço que eu não merecia a salvação. Aí eu me posiciono, levanto as mãos. Alguém faz o apelo e eu vou até a frente, como costume de cada igreja. E eu até passo por um processo de discipulado, desço as águas do batismo. E eu continuo dentro desse espaço, desse grupo, dessa atmosfera de igreja, mas tem algumas coisas que não saíram da minha vida. Tem algumas coisas que não mudaram na minha vida. Tem coisas, raízes que não foram arrancadas da minha vida. Tem coisas da minha humanidade, do velho homem, que não saíram da minha vida. Mas eu verbalizo, Jesus Cristo é o Senhor. Eu até oferto. Há aqueles que até são dizimistas. E a gente sabe, até daqueles que dizem que professam e não são. Mas há aqueles que até professam. Há aqueles que se emocionam, saltam. E por que não dizer daqueles que se emocionam a tal ponto e que até por um momento da vida foram cheios e tocados e oram em línguas, mas quando de repente algumas coisas da vida não bate, da nova vida não bate, a servidão a Cristo não bate com a minha servidão, não bate. Mas eu digo que eu amo a Jesus. Ok? Eu reconheço Jesus como o enviado de Deus. Ok? Eu creio que Deus amou o mundo de forma tal e enviou Jesus como o único e suficiente Salvador. Ok? Mas existem áreas, situações,
práticas da minha vida ou omissões da minha vida, conduta, seja o nome que a gente queira dar, que Jesus não reflete em mim. Não reflete. Então, eu sou eu aqui com vocês, em casa eu sou outro, com a esposa eu tenho um temperamento, com o Alex eu tenho outro, no trabalho eu tenho uma personalidade, aqui na igreja eu tenho outro. Para as coisas de Deus, eu não tenho a mesma animosidade que eu tenho para uma festa, que eu tenho para um evento, mas eu quero ser salvo, eu creio em Jesus. Eu tenho disposição para obedecer os meus chefes do trabalho, mas os líderes da igreja não obedeço. Eu tenho disposição para obedecer todo mundo, mas no que diz respeito a ser pastoreado, eu também não aceito. Esse tipo de evangelho que não está casando aqui. Mas até ouvir a gente acha bonito. Dentro da igreja, onde essa mensagem foi direcionada, ela foi direcionada possivelmente para a Ásia, as igrejas da Ásia. Havia um grupo de gente ali que foi atraído pela mensagem que foi pregada, pela mensagem de salvação. E eles receberam isso. Um grupo de gente que se converteu, estava firme, porque a mensagem que foi pregada, eles se converteram. E havia um grupo, segundo o texto, que também ouviu a mensagem, e a mensagem falou com eles se emocionaram, choraram, estavam dentro da igreja, mas não tinham assumido um compromisso ainda com a fé em Cristo. Ou seja, a mensagem que se pregava na igreja, não que se pregou, mas que se pregava, mexia com eles. Eles sentiam a mensagem, mas não havia um compromisso do que se pregava e do que se vivia. Mas eles acreditavam em Deus. Acreditavam em Jesus Cristo. Como que eles acreditavam? Como dizendo que isso aqui é um painel de madeira. Como dizendo que aquilo ali é um violão. Como dizendo que isso aqui é um pedestal. Assim eles acreditavam. Mas entre acreditar na mensagem e ter um compromisso com aquilo que se ouvia, era muito diferente. Ouviam, mas não viviam. Escutavam, ouviam, mas não tinham compromisso com o que se ouvia. E essa congregação, que essa carta é endereçada, se você puder abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 12, não se trata de uma congregação nova. Já era uma igreja, me desculpa aqui, não é um adjetivo bom, mas vai ser compreensível. Uma igreja velha. Uma igreja que já existia há um tempo. Uma igreja que já tinha, de fato, um tempo na existência. Então, não é uma igreja que foi fundada ontem. Hebreus 5,12, o autor diz assim: a esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Então, o Espírito Santo, sempre ele, está falando com uma igreja que já tem um tempo. Amém? Amém ou não? Essa igreja, olha o que ele diz. Olha bem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. O Senhor está falando para a igreja, dizendo: vocês já estão tão velhos no Evangelho, vocês já estão há um tempo no Evangelho, que era para vocês servirem de exemplos e mestres para outras pessoas. No entanto, ele diz, vocês ainda precisam que alguém lhes ensine de novo, novamente, o beabá dos conceitos da palavra. Vocês estão como crianças recém-nascidas que precisam de leite. O Senhor está dizendo: eu não posso dar comida sólida para vocês por causa do quê? Por causa da imaturidade. Mas não é uma imaturidade questão do tempo, é imaturidade porque não se quer viver. Então o Senhor está dizendo lá no capítulo 5,
Até quando? Até quando vocês vão ficar assim? Então, a gente olha para esse texto do verso 12 do capítulo 5, fica claro que na Epístola de Hebreus não é uma igreja nova. É uma igreja de crentes já, vamos falar maduros, mas maduro de tempo, não maduro na fé. Uma igreja que já existe, que já foi pregado para eles, que já foram ensinados, que já sabe o que é certo, que já sabe o que é errado, que já sabe os caminhos, que já sabe o que é pecado, que já sabe o que é adoração falsa, que já sabe o que é adorar a dois senhores, que já sabe o que é ficar na lei de Moisés, mas alguns querem. Perceba que o texto vai falar sobre isso. Alguns ainda querem ficar na lei de Levítico, ignorando o sacrifício vicário de Cristo. Há um racha dentro da igreja. Há um racha. Tem uma turma que ainda quer ficar na lei antiga. Tem uma turma que quer ficar no passado e não quer se abrir para o novo. Tem uma turma que diz que acredita em Jesus, mas não quer abrir-se para Jesus. Quer ficar vivendo de ritualismo antigo. E com isso impede a igreja de crescer. Tem uma turma que ouve uma coisa, mas vive uma vida diferente. Aí o Espírito Santo, lá no capítulo 5, verso 12, fala: era para vocês estarem muito na frente, era para vocês estarem muito fortes, era para vocês terem gerado frutos, era para vocês terem crescido, mas eu tenho que mandar gente aí, eu tenho que mandar vasos aí, eu preciso mandar para vocês leitinho, palavras de como que se fosse para novo convertido. Porque vocês se recusam. Vocês ainda continuam nesse estilo de quem acaba de chegar. Isso é o que nos faz ter a certeza que a carta aos Hebreus se trata para uma igreja que já estava formada. Então não é um ponto de pregação que começou. Já era uma igreja que existia. Agora, eu estava lendo esse texto e algumas coisas, duas frases, 2 versículos desse texto, todo ele é importante. Mas tem 2 versículos nesse texto que tem me quebrado, mexido, me feito pensar, refletir. Muito. Precisamente é o verso 7 e o verso 15. Mas a gente chega lá. Agora, uma coisa interessante, irmãos, é que a gente tem clara a certeza de que Deus deseja receber todos os povos. Sim ou não? Sim. Pode falar sem medo, tá? Deus deseja receber todos os povos. Brasileiros, argentinos, uruguaios, alemães, brancos, pretos, todos. A igreja que Jesus estabeleceu, o amor de Deus não é para 1, 2, 3 ou 4. O amor de Deus se estende para todos os povos. Por isso ele mesmo fala: ide, pregai o evangelho. Agora, muito embora Deus deseja receber todos os povos, o contrário não é real. Nem todos os povos desejam a Deus. Nem todos os homens da face da terra desejam ter Jesus como o Senhor da sua vida. A gente olha para esse texto e como para toda a Bíblia, e a gente vê que o Senhor se permite ser encontrado por todo tipo de gente. Ele permite. Quer ver? Tem gente que estava caído um dia na rua, na pior das situações. Passou alguém lá, de alguma maneira, por um gesto, por uma palavra, por uma conduta, e tocou naquela pessoa, de alguma forma ela foi salva pelo amor de Deus. Tem gente que no meio de uma outra situação foi atingida pela graça de Deus. Tem gente que foi pregado o evangelho para o bisavô, para o avô, para o pai, e o evangelho chegou na casa. Deus se permite ser encontrado por qualquer um. É bem verdade que ainda existe na face da terra algumas poucas regiões do planeta que ainda nunca ouviu falar de Jesus.
Enquanto esse evangelho não for pregado a toda a terra, o fim não chegará. Por isso a obrigação de todos nós de pregarmos, de formarmos missionários, enviarmos missionários, porque é a obrigação da igreja. Mas a ênfase disso aqui é que Deus, ele se permite ser encontrado por todo tipo de gente. Ele se permite. Agora, uma coisa que a gente também tem claro: a igreja é o lugar onde mais a gente tem a expressão do amor de Deus. Sim ou não? Sim. Você vai falar, pastor, mas a igreja, teoricamente, é o lugar onde todos podem entrar. Eu não estou dizendo uma assembleia, numa reunião administrativa. Eu estou dizendo, dentro da igreja, qualquer um pode entrar. Dentro da igreja, qualquer um pode entrar. Eu não estou falando corpo de Cristo do jeito que quer ficar. Eu estou dizendo dentro da igreja, do espaço. Lá fora a gente não tem cara de igreja. Agora, ainda. A gente está buscando. Você está vendo que toda hora a gente está mudando alguma coisa aqui. Mas quem passar lá no portão agora e escutou hino, escutou alguma coisa, se quiser entrar, vai entrar. Se ele tiver com um saco de roupa mal cheiroso, um andarilho, ele quiser entrar, ele vai entrar. Ele tem direito de sentar aqui. Ele pode entrar, escutar, ouvir a palavra. Se um alcoólatra estiver em condições de não perturbar o culto e quiser sentar aqui e assistir o culto, ele vai entrar. Ele pode, desde que ele não perturbe o culto. Se entrar uma pessoa, uma prostituta agora, que a gente, talvez só essa mulher, ela é uma mulher leviana. Se ela entrar aqui agora, talvez com uma roupa que talvez você não aprove. Mas se ela disser assim, eu quero entrar, sentar. Ninguém aqui tem o direito de dizer você não vai entrar. Ela pode entrar. Porque a casa de Deus não proíbe ninguém de entrar. Eu vou mais. Um heterossexual entra. Assim como homossexual entra para ouvir. Por favor, me entenda. O hétero pode entrar, sentar, cultuar e ouvir. E o homossexual, pastor, se ele quiser entrar, sentar, ouvir, hoje, amanhã, depois de amanhã, ele pode. É a casa de Deus. Amém? Pastor, mais o Espírito Santo, a palavra, a ministração, o agir de Deus vai produzir aquilo que o Espírito fará e que a liberação fará. Assim como um assaltante de banco, alguém que é procurado pela justiça, com mandado de prisão. Se ele quiser se entregar amanhã, mas ele disser assim, eu quero ir lá na Igreja do Brasil para Cristo, na Vila Letônia. Amanhã eu me entrego. Ele vai sentar aqui. Vai ouvir a palavra. E acabou. Pastor, mas se ele for, irmão, se ele está ciente que tem policial ou não, etc e tal. E se ele até quer correr esse risco, ele vai. Mas eu não estou dizendo a condição dele ser um bandido. Bandido. Mas se ele quiser entrar aqui dentro, ouvir a palavra, ele vai ouvir. Se um traficante quiser entrar na casa de Deus, ouvir a palavra, ele vai ouvir. Porque Jesus é para todos os povos. Ele se dá a conhecer para todos os povos. Assim como na igreja, tem gente que senta, ouve, mas não pratica. Qual é a diferença de quem não aceita, senta e vai embora? Qual é a diferença? Qual é a diferença? No que são mais santos do que outros. Porque pegam um cálice, tomam um cálice vivendo em pecado.
desrespeitando e descumprindo, porque não vende o corpo, porque não vende drogas. Isso faz ser melhor do que um alcoólatra, mas fala mal da vida dos outros. É infiel com Deus, te faz ser melhor. Esta igreja, o Senhor fala com ela, e ele se permite ser encontrado por ela. A igreja é a única instituição, única. Quer ver uma coisa? Se você quiser entrar dentro de um batalhão da polícia militar, você não entra, porque tem regras. Se você quiser entrar dentro de um banco, qualquer hora, do jeito que você quiser, você também não entra, porque tem regras. Se você quiser entrar dentro de um cartório, dentro e ficar lá fora, você também não pode. Se você quiser entrar dentro de um hospital, de qualquer jeito, você também não entra. Mas a igreja não olha a cor. A igreja não olha comprimento de cabelo. A igreja não vê a cor da pele. A igreja não vê se a pessoa está ou não está em pecado. A igreja não vê se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre. A igreja não vê se a pessoa, ela traiu ontem ou está traindo agora ou vai trair amanhã. Jesus Cristo é para todos os povos. Ele é. E eu quero deixar bem claro aqui, antes que algumas cabeças comecem a pensar em coisas erradas. Preste atenção. Isso não significa que ele tem comunhão com o erro e com o pecado. A gente chega lá na mensagem. Ele se permite ser encontrado por todo tipo de gente. Mas nem todas as pessoas o desejam. Apenas desejam suas bênçãos. Então na igreja pode entrar quem quiser. Na igreja, isso aqui que eu estou falando, ó. Pode entrar. Tem gente que entra na igreja para receber uma oração, uma cura, um milagre, uma bênção, para receber coisas, para receber um trabalho, para receber coisas. Tem gente que entra. Ele só quer a bênção, mas ele não quer o Senhor da bênção. Ele não quer compromisso com o Senhor da bênção. Ele quer casamento abençoado, quer filhos abençoados, quer ser curado, mas ele, presta atenção, entre a mensagem que ele escuta e compromisso com a mensagem que ele escuta, há um divisor de águas. Ele não quer. Ele quer o que o Senhor da bênção pode lhe dar. Ele quer ter 4 casas, ter 2 carros, um bom salário, ter saúde, vida boa, tranquilo, mas compromisso com a mensagem do Senhor da casa, ele não quer. Ele quer chegar aqui, ele quer escutar uma boa música, ele quer se emocionar, ele quer ter cargo dentro da igreja, ele se bobear, ele quer e tem. Ele quer e tem. Porque tem coisas que a gente vê, tem coisas que a gente não vê. Mas entre o que se prega e o que se vive, me parece que a igreja, a qual é destinada essa carta, ela não está tão certa. Ela está vivendo 2 tipos de pessoas dentro da comunidade. Os que ouvem e praticam, os que escutam, mas não praticam. É o mesmo grupo de pessoas. Gente que escuta a mensagem, que a mensagem entra nele e ele reflete a mensagem. Mas tem um grupo dentro da comunidade que escuta a mensagem. Todos os cultos estão na mensagem. Não é essa mensagem, essa carta, essa epístola, não é para quem não faz parte, é para quem faz parte. Então, esta carta não foi enviada para os romanos, não foi enviado para os membros fora da igreja, é para quem era da igreja. Mas há um grupo dentro da igreja que não reflete o que eles dizem que são. E aí, no verso 1, diz assim: portanto, irmãos, considerem atentamente Jesus que declaramos. Considerar, esta palavra considerem, ela no grego,
Perceba onde Jesus está na sua vida. É a pergunta que o Espírito Santo faz no verso 1. Onde Jesus está na sua vida? Considere. Ele faz a seguinte pergunta: discirna o que realmente Jesus é para você. Por isso ele fala, considere. Considerar é katanako no grego, que significa que perceba claramente, observe com exatidão, contemple dentro de você onde Jesus de fato está na sua vida, nas suas atitudes, que você reflete na sua obediência, que Jesus é apóstolo, sumo sacerdote, libertador da sua alma. Aonde? Essa palavra no grego, considere, tem a ver, observe na sua vida. Você anda, vive, respira, age, se comporta dia após dia, como alguém que reflete Jesus? Ou você é alguém que canta, aplaude, mas no dia a dia ouve mensagens, lê, mas quando olha para si mesmo, não se enxerga. Jesus não reflete. Esse considerar é onde Jesus está na sua vida. Por isso, o Espírito Santo começa dizendo, considere. Significa, vocês estão atentos. Essa palavra considerar, a raiz dela, ela também diz assim, presta atenção. Se você não está rebaixando Jesus para você viver o que você quer, considerai Jesus. Volte lá no verso 1. Considerar aqui, a raiz dessa palavra significa, presta atenção, se aquele que você diz que é o Salvador da sua alma, por algumas coisas, de alguma maneira, nós não estamos rebaixando Jesus. Ou seja, primeiro lugar, tais coisas, tais situações, tais eventos, tais e tais e tais. Depois, Jesus. Por isso, o Espírito Santo fala, considerai. Significa, presta atenção. Se, de fato, na sua vida, ele é o sumo sacerdote. De fato, se você tem colocado Jesus em primeiro lugar ou se ele está em segundo lugar. Esse texto, ele ainda nos fala. Presta atenção. Como é que nós temos confessado? No caso, aquela igreja. Como você tem confessado Jesus diante do mundo? E ultimamente, aqui no Brasil, a estimativa, e é fato, isso é pesquisa, o Brasil é o país que, segundo o IBGE, é o país, um dos países que mais cresce o número de cristãos. Então a pergunta é, se cresce o número de cristãos, por que que a violência no Brasil aumenta? Se nós somos o número de cristãos que aumenta, por que que tem tanto racha dentro de igreja? Se nós somos um grupo de gente dentro do sistema religioso que cresce, por que será que algumas coisas não crescem, só diminuem? A resposta é óbvia. É que tem uma mensagem que se prega no altar e tem uma prática que se vive fora do altar. Quem ainda está aqui ouvindo, diga amém. Há uma mensagem que eu escuto e uma que eu quero viver. Uma mensagem que para os homens lá fora, eu tenho uma personalidade, eu tenho um comportamento. Aqui dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Mas mais do que isso, porque essa é a mais gritante, é a mais fácil, mas é aquela que o Espírito Santo diz, presta atenção, de que maneira você, igreja, falando para a igreja lá em Hebreus, o mundo tem visto você confessar Jesus
no dia a dia. Aqui não, irmãos. Aqui não. Aqui é coisa tranquila. Ao olhar para vocês agora e vocês olharem para mim, todo mundo é santo. Vocês me têm como santo, como exemplo. Eu olho para vocês, a mesma coisa. Então, aqui não é referência. Mas o que o Espírito Santo fala, considerai se para vocês, Jesus, quando olham, e quando você se olha, considere, Jesus é realmente pregado no dia a dia, no falar, no agir, no se comportar. Ele de fato é. Em que Jesus está sendo, e se considerar, ele também tem a raiz da palavra no sentido de valorizar. Em que Jesus está valorizado? Ele é valorizado na minha vida. Como? Se basta me contrariar, eu meto o pé na barraca, eu quebro tudo, eu largo tudo, eu arrebento com tudo. Aí o Espírito Santo fala, bom, olha para Moisés. Moisés foi fiel a Deus, obedeceu a Deus e assumiu a casa de Deus. Aí ele vem falar, e Jesus, que é maior do que Moisés, sendo criador da casa, foi fiel a Deus, e aquele que constrói a casa, ele é maior do que a casa. Então ele está dizendo, ó, presta atenção, mais do que estas coisas, Deus é tão maior do que tudo isso, mas Jesus foi exemplo de tudo, de tudo, de tudo. Aí a gente vê o Espírito Santo fazendo um alerta para aqueles irmãos, dizendo, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote. Ele diz, Jesus foi fiel àquele que o designou. Jesus foi digno de confiança do Pai. Jesus foi verdadeiro. Jesus foi merecedor de crédito. Jesus foi fiel no dever consigo mesmo. Aí, meu irmão, a gente olha para nós agora. Quando o Espírito Santo fala com aquela igreja. Considerai, uma pergunta para nós, para cada um respondendo para si. Eu tenho sido fiel para aquilo que eu fui chamado. Porque Jesus foi. Segundo, Jesus foi de confiança do Pai. Eu tenho sido de confiança de Deus naquela igreja dos Hebreus. Tinha um grupo de crentes que ouvia a mensagem, que escutava as mensagens, mas não refletia a mensagem. Um grupo que não foi tão digno quanto foi Jesus. Um grupo que não era tão verdadeiro, um grupo que não era tão merecedor. E ao contrário, Jesus que foi fiel e ele cumpriu aquilo. E é interessante porque a pergunta do Senhor nesse texto é: você, igreja, você tem considerado Jesus, se de fato ele é na sua vida? Tem considerado? O que Jesus reflete em nós? Como eu disse, irmãos, aqui é fácil. É no dia a dia, em casa, no relacionamento, no trabalho. E aqui, depois do culto. Não na hora que o culto começa. Não na hora que o culto começa. É quando nos bastidores, depois do culto, antes do culto, como é que eu estou? No que Jesus reflete? Qual é a expectativa que eu tenho até chegar para o culto? Como eu reajo nesse momento? Há um reconhecimento das pessoas, quem olha para nós, quem convive lá na vizinhança, aonde as pessoas que olham para nós, elas reconhecem Jesus na nossa vida? Há uma concordância do que nós declaramos, do que nós cantamos, das nossas atitudes com Jesus que nós pregamos? Ou quando nós não estamos tão perto? Considerai. Olhe para você mesmo. Existe uma concordância do que a gente canta com as nossas atitudes? Por exemplo, aquele hino antigo,
Da harpa eu não vou lembrar agora. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Dá para cantar? Tudo entregarei. Se a gente parar para pensar, acho que tem gente que não pode cantar. Tudo entregarei. Porque tem algumas coisas que, por pouco que significam, a gente não entrega. Os meus sonhos são teus. Desde quando? Desde quando? Lembra do corinho? Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, barro sou eu. Pega a minha vida e faz. É mesmo? É mesmo? Aí Deus, por alguma razão, Ele começa a querer tratar com a gente. Na primeira situação que Deus começa a tratar com a gente, eu escamo. Eu vou procurar um outro lugar. Eu vou procurar uma outra situação. Por quê? Porque eu não gostei. Mas eu disse, eu cantei. Como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, o barro sou eu. Pega e transforma até que, enfim, tua vontade se cumpra em mim. Como? Como? Então, quando o Espírito Santo está falando com aquela igreja, ele está perguntando, existe concordância do que vocês declaram, cantam, pregam com as atitudes de vocês? Existe? Por isso ele fala, considerai Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. Ele está dizendo, veja aonde Jesus está. Se a gente não está trocando Jesus a ponto de evento, festa, namoro, passeio, qualquer coisa, até uma briga passa a ser mais importante do que Jesus, a ponto da gente não conseguir mais tomar ceia, a ponto da gente não conseguir mais se olhar no rosto, a ponto da gente não conseguir mais congregar junto. Até que ponto Jesus é primeiro lugar na minha vida? Até que ponto? Se ele olha para a multidão que blasfema, que o ofende, que pede para crucificar, e ele ainda fala assim, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Aonde? Aonde? Eu escuto sobre perdão, eu canto sobre perdão, mas quando chega em alguns momentos, irmãos, a coisa não é assim. O Espírito Santo está perguntando para aquela igreja, há concordância no que você prega? Há concordância quando você sai na rua, as pessoas dizem que você é crente, mas na verdade, o Espírito Santo que conhece aquela igreja está perguntando para ela, considere quem você é e todos esses anos na igreja, se fazendo. Considere aonde Jesus de fato é prioridade na sua vida. Mexa com os teus interesses. Há uma expressão aqui fora, quer conhecer um homem, mexa com os interesses dele e você vai conhecer quem ele é. Mexa. Mexa nos interesses de uma pessoa, para você saber aonde o cristianismo está nele. Imagine, existe concordância com o que vocês vivem e a vida de Jesus? O Espírito Santo está dizendo, porque ele foi assim. Ele diz lá no verso 4, no verso 5, ele foi fiel a Deus. Aquilo que Deus mandou, ele foi fiel, ele foi digno. Por isso a igreja aqui tem dois tipos. Os que ouvem a mensagem e vivem. E há um tipo que escuta, senta, todos os cultos. Todos os cultos estão lá. Eu não sei se era filhos de crente, esposa de crente, obreiros, líderes, membros, mas todos os cultos estavam lá. Eu não sei se eram jovens, adolescentes, senhores, senhoras, mas estavam lá. O que fica claro é que havia a mensagem versus compromisso. Uma coisa é o que se prega, outra coisa é o compromisso. Ser servo é lindo pregar. Compromisso de ser servo é outra coisa.
Aquela igreja tinha o seguinte detalhe: a mensagem era contra o compromisso era contra a mensagem. Havia uma falta de harmonia entre a mensagem que eles ouviam e o compromisso que eles viviam. Verso 6. Nós somos a casa de Deus. Dá uma olhada. Nós somos a casa de Deus, vírgula, se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Uau! Nós somos, sim, a habitação de Deus. Se nós conservarmos a mente e o coração em Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, só para lembrar, porque você é perito, é mestre nisso aí. Aqui, coração é emoção. Amém? Coração é emoção. Aqui é razão. Amém? Até aí? Repete comigo. Coração é emoção. Mente e razão. Então vamos lá. Nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. É quando nós conservamos a mente e o coração em Jesus. Ou seja, é quando isso aqui, quer uma coisa, mas isso aqui que é razão, manda o comando para cá e diz assim: você quer isso, mas não vai fazer. Quem entendeu? É quando isso aqui quer brigar, quer roubar, quer pecar, seja qualquer seja o pecado. É quando isso aqui está cheio de sentimentos, de emoções, coisas da carne. Eu não estou falando que às vezes são sem razão, não. É quando isso aqui, ele quer, é lógico, quer carne, ele quer, mas aí o intelecto, ele diz assim: eu não posso, porque eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus. Sabe aquela pessoa, aquele vizinho que quer te tirar do sério, que fez coisas, aquele parente, aquela pessoa, o trânsito é, tem gente que parece que sai de casa para falar assim: hoje eu vou fazer um crente pecar. Vem com curso de treinamento PhD para fazer a gente brigar no trânsito. E o cara faz de tudo. Você quer até baixar o vidro e falar: oh, roda da carroça do faraó. Mas você vai em paz e não peques mais. É isso aqui querendo, isso aqui dizendo não. Então, nós somos a casa de Deus se nos mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Só é possível ser habitação de Deus quando a mente e coração agem uniforme. É isso. Não existe, presta atenção, irmãos, isso aqui é uma mensagem madura, que não estou vendo glória nem aleluia, eu já esperava por isso, até porque a gente é maduro para isso. Não existe habitação de Deus quando a nossa mente e o nosso coração não são uniformes. Não existe. Se dentro de casa existe falta de respeito, pode orar em línguas quando quiser dentro da igreja. Não é habitação de Deus coisa nenhuma. Não é. Porque se não tem mente e coração andando junto com a palavra, é carne ou Satanás. Espírito Santo não é. Não tem jeito. Deus não comunga com bagunça, com anarquia. Mente e coração precisam andar junto. Para ser habitação do Espírito Santo, o meu intelecto precisa andar junto com a minha emoção. Vou dizer mais. Quantos aqui têm orado por algumas coisas e que não aconteceu na sua vida? Levante suas mãos. Daqui a alguns dias, não sei se vai ser a outra semana, eu vou para a cirurgia. Orei e pedi quase 2 anos para que Deus fizesse. Ele não quis. A minha emoção queria. Não vai acontecer. Pode acontecer até quarta-feira. Agora.
com todos os exames, cardiologista, sangue, tudo já falou, ó, você tem que fazer e fazer rápido, a coisa não está legal. Porque Deus não quis curar, Ele não é Deus. É assim. Então, eu sou crente, mas quando chega uma luta na minha família, na minha casa, eu vou para o quarto escuro, eu não como, eu não tomo banho, eu não vou para a igreja, eu não canto. Me explica uma coisa, que evangelho é esse? Me explica que evangelho é esse, que a mente, ela não comunga com o coração. A emoção manda no intelecto. Me explica isso, meu irmão. Me explica isso. O apóstolo Paulo disseram para ele, você não vai para Roma. Você não vai para Roma porque eles vão te matar. Você não vai para Roma. Ele disse assim, olha, para mim... O morrer é Cristo, estar em Cristo, eu vou para lá. Se eu morrer, eu ressuscito com Cristo. Se eu tiver que ir, eu vou, porque todos os dias eu sou oferecido como libação. Meu irmão, a nossa vida não depende se a gente vai ter ou não vai ter. Se a gente vai pisar amanhã num assoalho de ouro ou não vai pisar. O que eu preciso entender é o seguinte, meu irmão. Hoje eu estou aqui, mas o Senhor Jesus foi preparar um lugar de delícias para todos nós. Aqui é passagem. Aqui é momento. O que eu preciso entender é que isso aqui manda nisso aqui. As pessoas olham para mim e veem assim, ele é crente. Ele é crente. Porque está passando por tudo isso. Como é que você aguentou aquele cara falar tudo isso para você e ficou desse jeito? Porque o intelecto anda junto com a emoção. Só é possível ser habitação de Deus quando as duas coisas andam junto. Quando eu sou governado por Jesus, em todos os sentidos, aí eu me faço habitação dele. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, para esse pregador que vos anuncia essa noite. Eu não sou nem um pouco melhor do que você. Eu luto 24 horas por dia contra a minha carne. Eu estou pregando para mim mesmo. Eu luto 24 horas. Tem dias, nessas épocas do mês de janeiro, que eu tenho vontade de fazer umas coisas. Você lidar com algumas emoções não é fácil. É fácil. Você mandar um comando para o coração e dizer, descansa. Até quando? Até quando? Até quando? Mas é preciso. Tem dias que a gente precisa dizer para a alma, aquieta-te, espera em Deus. Espera. Você vai chorar. Você vai chorar. Talvez você vai chorar no banheiro, talvez você vai chorar dentro do carro, talvez você vai chorar na rua. Mas você vai esperar. Porque isso aqui vai mandar mensagem. O diabo está louco, desesperado, querendo uma oportunidade para meter o pé na porta e entrar na habitação de Deus. Uns ouviam aquela igreja, mas não escutavam. A principal diferença entre ouvir e escutar está na atitude do som. Naquela igreja, uns ouviam, mas não escutavam. Ouvir pode ocorrer sem esforço e sem atenção. Quer ver uma coisa? Todos vocês me ouvem? Todos me ouvem sem qualquer tipo de atenção. Se eu falar alto, se eu falar baixo,
Todos vocês me ouvem. Mas escutar exige envolvimento ativo com a mensagem recebida. Ouvir, o Pedro ouve a mãe, a Licilene. Ouvir, Ana Luísa ouve o Ramon. Ouvir, todo mundo ouve. Mas escutar exige envolvimento, atividade com a mensagem que eu recebo. A mensagem que se prega, por exemplo, essa noite, a Iana está ouvindo. Assim como a Pierina está ouvindo. Assim como o Felipe Saragiotto está ouvindo. Mas também o Felipe Castro está ouvindo. O Anderson está ouvindo. O Santiago acabou de ouvir. Mas escutar exige atividade aqui, ó, para que eu possa colocar em ação. Ouvir é a capacidade de perceber sons através do sentido de audição. Já escutar envolve um ato mais consciente. É ouvir com atenção e intenção. Escutar isso. Aquela igreja tinha gente que ouvia, mas não escutava. Mas tinha gente que ouvia e escutava. Eles colocavam atenção e intenção. Por 2 vezes o Espírito Santo diz: se hoje ouvirdes. E eu cheguei na mensagem. 2 vezes o Espírito Santo fala para aquela igreja, verso 7 e verso 8. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o coração. Lembre-se do que foi dito, verso 15. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureça o coração, como eles fizeram na rebelião. Irmãos, a igreja entra um monte de gente. A igreja entra pecador, todos nós somos. A igreja tem gente batizada nas águas. A igreja tem casado, a igreja tem solteiro. Eu vou usar algumas expressões, não me olhem com cara feia falando esse cara virou herético. Não, eu não virei herético, não virei. A igreja pode entrar fornicadores. Pode entrar adúlteros, ou não pode? Eu não estou dizendo o corpo de Cristo. Pode ter gente no nosso meio que está em pecado. Está sentado aqui, mas está em pecado. Há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Pode ser. A igreja, aqui, ó, pode entrar bêbado. Gente que toma uma cachaça escondida. Pode entrar gente que rouba. Só que nunca foi pego. Nunca foi pego. A igreja pode entrar gente que mente. A gente é que não pegou ele mentindo ainda. Dentro da igreja pode ter mulher que desrespeita o marido. Aqui para nós, ela é super crente, mas o marido sabe a Jezabel que tem dentro de casa. Assim como tem algumas mulheres aqui que falam, aqui ele é uma bênção, mas em casa o senhor precisa ver. Pode ter. É que a gente não vê. Aqui pode ter gente que a gente olha e fala, nossa, que senhorinha santa, belezinha. É que a gente não sabe. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja pode entrar pessoas 5 anos ouvindo mensagem. 10 anos ouvindo mensagem. Tem crente que faz 20 anos ouvindo mensagem. Tem crente 30 anos ouvindo a mesma palavra. Sim ou não? Tem gente que escuta a mensagem há 40 anos, 50 anos e não muda. Não tem, Elisângela?
Não tem, pastor Elias? Gente que você olha e você diz, não, não é possível, Alex. Não. Você olha para umas moças e você fala assim, não. Aquela menina. Não, pastor. Não, pastor. Pois é. Estava todo esse tempo lá, fazia isso. Gente que escuta. Gente que ouviu Deus falando, para com essa vida. Larga desse negócio. Gente que Deus falou, estou te chamando. Gente que Deus falou assim, até quando você vai ficar assim? Ouviu isso? Mas nunca mudou. Gente que entra na igreja. Aí a pergunta é, Jesus impede as pessoas de entrarem na igreja? Pode falar com convicção, irmão. Não. Jesus impede alguém de sentar aqui e continuar mentiroso? Não. Jesus impede do briguento continuar briguento? Não. Ele impede o fornicador de... Não, não impede. Ele impede o adúltero? Não. Ele impede o pecador? Não, ele não impede. Quer viver? Viva. Quer continuar enganando? Continue. Quer continuar vivendo de aparência? Continue. Quer continuar vivendo como se fosse crente? Mas as pessoas sabem que é você. Sabe que é você. Agora, mais do que as pessoas, o que o Senhor fala com essa igreja aqui é o seguinte. Considere aonde você tem colocado Jesus. Se você tem colocado Jesus em cima, você está me rebaixando, falando com aquela igreja. Aí o Espírito Santo fala com aquela igreja no verso 7 e no verso 15. Se hoje, e aí a gente sempre fica, todo pregador, ele sempre tem aquela sensação assim, bem que podia estar fulano e fulano na igreja hoje. A gente sempre fica com essa sensação, por que não está toda a igreja hoje? Se hoje, então vamos falar com a gente. Se hoje, um de nós, ou quem está assistindo a mensagem, ou quem vai ouvir a mensagem, parar, ouvir hoje, e parar, muda tudo. Ele fala, se hoje ouvir a voz, não endureça o coração. Não endureça o coração. Se hoje ouvir, meu irmão, a igreja de Jesus ela é maravilhosa em todos os tempos. Assembleia, Brasil para Cristo, Batista, Metodista, em todos os tempos. Entram cristãos, não cristãos, ateus, budistas, idólatras, feiticeiros, pagãos. Em todos os tempos as pessoas podem entrar, participar. Pessoas com opções sexuais diferentes podem entrar. Pessoas abastadas financeiramente. Pessoas sem grandes recursos, de cor, raça diferente. Mas em todos os templos, escute bem, eu estou chegando no fim. Em todos os templos, inclusive aqui nessa noite, tem uns que ouvem uma vida inteira, mas não escutam. Tem gente que tem 40, 30, 20, 10, 5 anos, 50 anos, ouve uma vida inteira, mas não escuta. Ou seja, não vem com intenção. Ele escuta, ele ouve, ele sabe, mas ele não quer deixar descer para o coração. Tem gente que passa uma vida dentro da igreja, com cargo, com ministério, com tanta coisa. Filho de pastor, esposa, pastor, obreiro, obreira. Pessoas que ouviram. Alguns, é interessante isso, sabe, na igreja.
Porque tem gente que ouve, chegou ontem, com 2, 3 meses, chega, ouve, escuta e tem uma guinada na vida dela. Tem gente que tem uma guinada 360 graus. Aí você olha e fala assim, nossa, mas o cara que tem 10 anos de igreja, o cara tem 15 anos, está na mesma palavrinha, o mesmo ministério, a mesma coisa. Porra, esse menino chegou aqui, tem 2 anos dentro da igreja, esse menino quando prega, arrebenta, quando ele ministra, vai para cima, Deus abriu a porta, está crescendo, está prosperando, aquela moça chegou aqui, a paz do céu, ela chegou destruída, quebrada, meu irmão largou aquela vida, tomou um jeito, rapaz, as portas se abriram, a coisa aconteceu, porque tem gente que ouve e escuta. E tem gente que está 15 anos, 20 anos, que algumas mensagens para ele, ele só ouve, mas ele não escuta. Ouve. Saiu no portão dali para fora, não serve para mais nada. Alguns vão passar a vida inteira ouvindo dentro do templo, mas não vão escutar. Eu, sem querer julgar, mas os mais velhos de fé, já tiveram essa impressão? E você já aconselhou algumas pessoas há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não tem mais o que aconselhar. Não tem mais o que aconselhar. Você já pregou, já foi gabinete pastoral, já orientou, já falou. A pessoa não quer mudança, irmão. Só quer tomar o seu tempo. Ela não abre mão. Ela só faz o que ela acha que tem que fazer, do jeito que ela acha que tem que ser. Ela ouve, mas não escuta. Foi assim em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. E se não mudar, em 2027 vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque ouve e não escuta. Mas há quem ouça e não escute. E há quem ouve e escuta. Agora, quem ouve, mas endurece o coração, nunca vai escutar. Por isso o Espírito Santo fala para aquela igreja: se hoje você ouvir, não endureça o coração. Esse endurecer, quando ele fala hoje endurecer, essa palavra está dizendo assim: dê um comando para o teu coração. Essa é a raiva. Dê um comando para a tua emoção. É você quem manda. Quando alguém fuma, quando alguém bebe, se você não propor, se essa pessoa falar assim, eu vou largar desse cigarro, eu vou largar dessa bebida, ela nunca vai largar. Não adianta internar ela numa casa de recuperação, botar numa clínica, dar remédio. Primeiro ela precisa falar assim, eu não vou mais. Eu não quero mais. Eu não quero. É igual uma mulher que apanha há 1 ano, 2 anos, 3 anos de um homem. Enquanto ela não falar, chega, ela não vai ser assim. Não adianta, irmão. Não estou falando aqui apoiando separação, não. Você entendeu o que eu quis dizer, né? A vida inteira apanhando, olho roxo, braço roxo. Meu irmão, não basta. Não basta. Quem ouve e endurece, não dá certo. Tem gente que escuta Deus, tem gente que vê os frutos de Deus, tem gente que prova do amor de Deus, mas abusa da misericórdia de Deus. Tem gente que passa uma vida inteira ouvindo Deus, vendo Deus agir, vendo Deus curar os outros, ouvindo Deus falar com a igreja, ouvindo Deus falar com ela, ouvindo Deus mandar mensagem para ela, ouvindo coisas, mas não muda. Isso já aconteceu. Isso já aconteceu. O verso 18 e 19, esse mesmo texto, diz assim: e a quem Deus dirigiu quando jurou que jamais entraria no seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. De quem Deus está falando? Deus está se referindo àquele povo que saiu do Egito. Eu fecho com você.
Aquele povo que saiu do Egito cometeu, entre outros abusos, ele quebrou o primeiro e o terceiro mandamento. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e não ter outros deuses. Eles mesmos se colocaram como os reis da atitude. Eles que achavam. O terceiro mandamento, eles tomaram o nome de Deus em vão. Oravam, falavam, mas na verdade não faziam o que Deus mandava. E esse tem sido talvez um dos erros desta igreja de Hebreus. A gente ora, fala o nome de Deus, mas entre a mensagem e o que eu vivo, há uma diferença. Há uma diferença. Eu escuto a mensagem, mas eu não vivo a mensagem. O livro de Êxodo relata que saíram 600 mil homens de pé, de guerra, do Egito. Fora isso, saíram mulheres, crianças e idosos. E saíram um misto de gente. Esse misto de gente foi egípcio, talvez, que estava descontente com o faraó e que acreditou em Moisés e aceitou a circuncisão e veio. Escravos, que no meio do misto veio com o povo. O fato é que veio quase 2 milhões e pouco de pessoas. Só que toda essa multidão, o Espírito Santo lembra a igreja aqui em Hebreus, dizendo, daquela geração não entraram. Porque eles tentaram ao Senhor. E como eu disse agora há pouco, existem mensagens que não sai glória, que não sai aleluia, que não sai nada, porque a gente fica talvez pensando, meu Deus do céu. Pois é, a igreja é um lugar que vai ser assim até Jesus voltar. Vai entrar gente, sair gente, frequentar, gente que vai batizar, gente que vai pular, gente que vai saltar, gente que vai tomar ceia, gente que vai ministrar, gente que vai fazer. Mas entre aquilo que se prega e aquilo que se vive, tem algumas pessoas que, segundo o texto, o Senhor falou com aquela igreja. Hoje, tem gente que entra na igreja, ladrão, e se converte e para de roubar. Para de roubar. Quer um exemplo? Vou falar porque ele falou. Ele falou em público. Independente do que a linha que ele segue, mas ele falou isso em público. Pastor Augusto Nicodemos era um assaltante, roubava. Ele roubava, assaltava. E o dia que ele se converteu, ele teve um grande problema. Porque ele fez patrimônio, crime, algumas coisas. O Espírito Santo falou, mudança é essa? Vou encurtar a história para você. Ele foi até as pessoas, ele pôde ir, falou com o pai dele e falou, então restitua. Ele conta que ele foi até um dono de posto de gasolina que ele cansou de roubar. Ele tinha um carro, pastor Augusto. Ele falou, olha, eu cansei de roubar o senhor aqui, eu sou aquela pessoa. Você falou, mas eu aceitei Jesus, eu não posso mais ficar assim. Falei, tá. Esse carro é meu, o documento é meu. Estou dando esse carro para o senhor como forma de reparar o erro que eu fiz esses anos todos. Sabe, irmãos? Quando o evangelho entra na nossa vida, a gente muda. Tem gente que hoje ouve uma mensagem dessa, ou vai ouvir uma mensagem dessa, talvez até depois que eu morrer, vai falar, pelo amor de Deus. O Espírito Santo fala, hoje, se ouvir, não endureça o coração. Tem gente que vai entrar, vai sentar, vai ouvir 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai ficar velho. Não vai mudar. Não tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus? Tem a ver com a pessoa. Vai ter gente que vai ceiar. Pastor, o senhor está dizendo que pode? Você me ouviu falar isso que pode aqui? Você me ouviu falar que pode ceiar em pecado, viver em pecado? Você me ouviu falar?
Não, você não me ouviu. Eu disse que a igreja não pode impedir de entrar o pecador, seja qual for. Não pode impedir. A igreja recebe qualquer um. Recebe. Entra, senta, ouve a palavra. Tem que respeitar, óbvio, o culto. Mas a igreja não pode impedir ninguém de sentar, de ouvir, de cantar, de chorar. Não pode. Se entre nós tem gente que escuta o evangelho há mais de 20 anos e não muda, a igreja não pode. Mas a igreja de Jesus, diz aqui no texto, se hoje ouvir, aí pega. Porque aí tem gente que entra torto, que entra bandido, que entra prostituta, que entra adúltero, mas escuta a mensagem e fala, hoje eu paro com essa vida. Tem gente que nesse dia o Espírito Santo achou brecha, ela fala, hoje eu largo dessa vida torta. Tem mulher que virou amante há 10 anos, mas quando ela entra num culto desse, ela entra e fala assim, eu não vou ser mais amante, ela larga da vida de amante. Tem homem que entra e fala assim, olha, ele era um adulto, ele chega e fala assim, essa mensagem, ninguém sabia, mas o Espírito Santo falou com ele, é o que está dizendo aqui, hoje não endureçais o vosso coração. Tem gente que entra, está acostumada a mentir, crente acostumado a mentir. Mas aí ele ouve a mensagem e fala, não, hoje Deus falou comigo, eu preciso parar com esse negócio na minha vida. Eu preciso dar um comando para o meu coração. Eu digo que eu sou crente, mas tem uma área da minha vida que eu mantenho escondido, eu mantenho no secreto, eu mantenho aqui. Tem uma área da minha vida que ninguém pode tocar. Eu não permito ninguém tocar. As pessoas olham para mim e me veem como uma pessoa, me veem como uma aparência. Mas só eu, o Senhor e Satanás sabe como eu ajo. Mas aí vem o Senhor e fala, hoje não endureça o coração. Porque aquele povo, ele faz a comparação, endureceu o coração, estando perto de Canaã, não entrou em Canaã. Então esta palavra diz que Jesus é para todos os povos, até para nós. Se a gente ouvir, as coisas mudam a nossa vida. Tem coisas que esta igreja estava fazendo. O Espírito Santo falou, era para vocês estarem maduros, mas vocês estão vivendo como crianças. Tem coisas que às vezes a gente fica relevando, e não há crescimento. Não há crescimento. Fica sempre aqui, no mesmo nível. Você não percebeu? Você está satisfeito? O Espírito Santo falou, e eu estava com esse texto. Gente que entra, gente que sai. Gente que passa pela igreja, gente que sai da igreja. Gente que entra no culto, sai do culto, passa um ano, passa outro ano, passa 5 anos. O que se prega aqui não é o que ele vive. E sabe o que é difícil, irmão? A maioria aqui é crente hoje. Sabe o que é difícil? É quando nós conhecemos as pessoas e a gente vê que o que prega não é o que ele é. Aí tem uma dificuldade a gente aceitar. A igreja nunca vai impedir o hétero, o homo, o traficante, o bandido, o desviado, o pecador de entrar, sentar e ouvir. Vai sempre poder sentar e ouvir. Assim como nós. Mas é num desses cultos, enquanto tiver tempo, que ele pode mudar a vida dele. A diferença é que tem gente que abusa da misericórdia. E não é bom abusar da misericórdia de Deus. Tem gente que abusa da misericórdia, vai abusando, como Israel.
que abusou e tentou a Deus e não entraram na terra. A palavra do Senhor é: se hoje ouvir. Jesus é para todos os povos, até para mim, até para você, para todos os povos. Eu ficaria muito feliz se essa noite essa casa tivesse cheia de pessoas além da gente que não conhecesse Jesus. Ficaria muito feliz. Porque essa igreja é para eles também, assim como é para nós. Eles podem sentar, se eles quiserem sentar aqui, pode. Se quiser sentar aqui, pode. Se eles quiserem ficar ali em pé, pode, desde que se comportem. Eles podem ouvir a mensagem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, assim como cada um de nós aqui ouve. Eu prego para alguns de vocês, vai fazer quase 30 anos. Quase 30 anos. Tem os que mudam e tem os que não mudam.